Olha, foi uma semana difícil para o governo Bolsonaro no Congresso. Mesmo comprando o Centrão e o Bolsonaro distribuiu cargos em ministérios, cargos de primeiro e segundo escalão e também de terceiro escalão para aliados dos deputados do Centrão, dos senadores do Centrão, colocou gente do Centrão na vice-liderança do governo, tirando até deputados bolsonaristas, começou a tirar os olavistas, quer dizer, esse pessoal da ala ideológica que está com o Bolsonaro desde o começo, começou a tirar eles todos para colocar os bandidos do Centrão, e mesmo assim o Bolsonaro sofreu três duras derrotas nessa semana no Congresso, e mais do que isso, como se não pudesse piorar, na semana que vem tem discussões sobre a reforma tributária e o que o Bolsonaro quer impor provavelmente não vai dar certo. E ainda o Congresso vai votar vetos que o Bolsonaro fez em projetos que foram aprovados e sancionados nesses últimos meses, principalmente em projetos que dizem respeito à pandemia. Então, o Congresso vai ser um termômetro para ver se eles estão ou não com o Bolsonaro. Eles podem simplesmente derrubar a maioria dos vetos do Bolsonaro, se não todos os vetos do Bolsonaro, no quesito de ele tentou comprar o apoio do Centrão, ele gastou muito, ele entregou vários cargos, ele rachou boa parte da base dele e ideológica do gado dele, e ele não conseguiu formar a maioria que ele tanto queria. Ele consegue se salvar do impeachment, mas ele não consegue formar uma maioria e não vai conseguir, vai continuar sem conseguir governar. Porque o Centrão tem um preço, só que o preço do Centrão varia de acordo com o momento político do comprador. E no caso, o momento político do Bolsonaro era muito ruim. Agora, com o Queiroz solto, e com o recesso do judiciário, quer dizer, os magistrados estão todos de férias, o Bolsonaro deu uma aliviada. Mas em agosto vai voltar. A chance do Queiroz ser preso, eu já falei aqui, falo, repito, quantas vezes quiser. A chance do Queiroz ser preso de novo é 99,9%. Mais do que isso, tem eleição municipal. O Bolsonaro vai ter que dar apoio para os candidatos, não apoio assim, eu te apoio, sim apoio financeiro. Apoio financeiro quer dizer liberar verbas para os candidatos do Centrão para que eles consigam eleger aliados para roubarem mais dinheiro. Afinal, se eles conseguem eleger deputados, prefeitos, aliados, eles vão roubar muito mais do que já estão roubando ou manter a corrupção que já fazem. Então, o Bolsonaro está com um problemão. Essa semana, a primeira derrota do Bolsonaro foi quando acendeu o alerta. Você fala, putz, tem um projeto que foi aprovado, que era o projeto de dar uma indenização de 50 mil reais, até 50 mil reais, para profissionais de saúde que forem infectados com a Covid-19. Afinal, eles estão trabalhando, estão lá, então uma indenização é muito justo para eles. Minha opinião do Bolsonaro, não tem que pagar nada, eles que se danem. Como disse o Bolsonaro, ele não é coveiro, todo mundo morre um dia, então que se dane. Esse é o posicionamento do governo. Só que o governo tentou combinar com o Centrão, mas não conseguiu. O Centrão e a esquerda juntos impuseram uma derrota forte ao governo, porque isso vai afetar os cofres públicos. Aquele Arthur Lira do PP, do quadrilhão do PP, se chama quadrilhão, ele não é uma quadrilha, é um quadrilhão do PP, que era partido do Bolsonaro. O Arthur Lira tá sempre com o Bolsonaro, estão morrendo de amor, estão assim, e aí teve o projeto de aprovar apoio de 1,6 bilhão ao esporte. Quer dizer, esportistas, o esporte parou no mundo. Tem gente que depende mesmo do esporte, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, que ganha 3, 4 mil reais por mês, que tá ferrado, porque não consegue trabalhar, tá treinando e tudo mais e não consegue. Aí o Congresso foi aprovar 1,6 bilhão, que não afeta tanto os cofres públicos, para ajudar o esporte. O governo primeiro tentou paralisar a votação, tentaram, não vamos deixar votar. Então o governo falou, vamos todo mundo sair daqui para que não vote. Não adiantou, o pessoal do Centrão ficou. Aí, o que aconteceu? Não apenas ficaram, como aprovaram. Aí o governo falou, mas peraí, a gente não queria nem votar isso aqui, a gente é completamente contra. Outra coisa que o governo Bolsonaro é contra. Aliás, se você conhece qualquer pessoa que trabalha com esporte ou que seja fã do esporte, compartilha esse trecho do vídeo para que essa pessoa fique sabendo. Quem quer que os esportistas morram de fome é o Bolsonaro. Quem criou o Bolsa Atleta foi o governo Lula, que é o Bolsa Atleta que fez o Brasil ganhar recorde de medalhas, porque praticamente todos os medalhistas do Brasil nas últimas Olimpíadas eram do Bolsa Atleta, exceto dos esportes tipo vôlei, futebol, exceto esses esportes. Ou Temer sucateou o Bolsa Atleta, o Bolsonaro acabou completamente, não tem nem mais ministro do esporte, e agora não quis nem socorrer os esportistas. E aí sofreram outra derrota que foi uma surpresa para eles. Isso surpreendeu o Bolsonaro. A reforma tributária que está para acontecer, não sabe por quê, mas eles estão demorando muito com essa reforma, demorando. E aí o Paulo Guedes
Tá para enviar essa reforma na semana que vem. Olha, o Paulo Guedes está falando isso semana que vem desde o meio do ano passado. Eu lembro disso em julho. Olha, passou um ano, ele ainda está falando que vai ser semana que vem. Só que o Centrão começou a discussão nas comissões sobre a reforma sem o governo. Os deputados governistas não estão aqui, o Paulo Guedes não enviou a reforma, dane-se, vamos começar a discutir o que a gente quer, o que a gente não quer, sem o governo. Aí depois o governo entrou na discussão, mas eles foram surpreendidos. Aí eles falaram, pô, peraí, a gente está distribuindo cargos, distribuíram mais de 500 cargos. Agora imagina quando o governo começa a distribuir centenas de cargos para aliados dos parlamentares do Centrão. Aí imagina o tamanho da prática da rachadinha. Imagine que a maioria desses cargos são valiosos porque eles têm poder de verba. Aí imagina, por exemplo, quando o Bolsonaro entregou o Banco do Nordeste para um dos membros do quadrilhão do PP, quanto dessa verba esse cara, que é um cara que já faz parte do quadrilhão do PP, o que você acha que ele vai fazer com a verba de 40 bilhões de reais? É claro que ele não vai roubar tudo, porque não tem como, mas você acredita que ele vai zelar por esse dinheiro como se fosse o dinheiro dele, como se ele fosse um grande administrador de banco, ou você acha que vai ter alguma coisa errada? Comenta aí. Agora imaginem todos os outros cargos que o Bolsonaro distribuiu para o Centrão. Aí ele fez tudo isso e o Centrão vai lá e fala, a gente não está contigo, em qualquer proposta que tiver você vai perder. Porque se o Centrão está falando isso em propostas que são minoritárias, e quando chegar alguma proposta mais importante para o governo, ele começar a levar porrada. Quer dizer, o Bolsonaro já vinha sofrendo derrota atrás de derrota no ano passado. Aprovou a reforma da Previdência porque a gente sabe que o Maia quer aprovar essas reformas custe o que custar. Então o Bolsonaro tá nessa, ele não sabe o que fazer, tá batendo desespero porque o preço do Centrão tá para aumentar. Já o STF julga e o caso do Flávio volta para a primeira instância. Já o mesmo juiz da primeira instância que mandou prender o Queiroz, a esposa, manda prender de novo e mais ainda, os procuradores da primeira instância apresentam denúncia contra Flávio Bolsonaro, contra Queiroz, contra a esposa do Queiroz, filhas do Queiroz, contra todo mundo. E aí, qual vai ser o preço do Bolsonaro para comprar o Centrão? O que um deputado do Centrão vai querer para tirar foto do lado do Bolsonaro, para ficar com o Bolsonaro, para votar com o governo Bolsonaro em tudo? Só lembre-se que aquele processo que está o Bolsonaro contra o Moro, a investigação tá para acabar. E o Augusto Aras vai chegar no momento que ou ele apresenta a denúncia contra o Bolsonaro ou não. E se ele não apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, é uma vergonha sem fim, porque tem todas as provas e indícios de crime. Aí acabou Brasília. Aí vira uma tempestade gigantesca. E se ele apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, o preço do Centrão aí triplica. Então o Bolsonaro está numa sinuca de bico. Ou vai ou racha. E em algum momento denúncias serão apresentadas contra ele. Quando é apresentada uma denúncia contra ele, essa parte que muita gente não sabe, há uma votação, houve 2 vezes no governo Temer, que é uma votação de se ele vai ser investigado oficialmente, o presidente da República, ou não. É uma votação como uma votação de impeachment, precisa de 2/3 para que ele seja investigado. Se ele for investigado, ele é afastado por 180 dias. Nenhum presidente na história jamais foi afastado e voltou. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e, claro, se inscreve no canal. Falou!